Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro, da Mentoria SUS para concurso. Estamos aqui na reta final do concurso Sensa Boa Vista. Hoje a gente vai falar sobre assistência de enfermagem ao paciente neurológico, tá? Então, vamos ficar atento, porque também é um tema muito, mas muito explorado pelas bancas de concurso público. E a gente vai ver um pouco, né, dessa assistência. Nós vamos falar um pouco das escalas, tá? A gente vai também conhecer quais são, as patologias que danificam o sistema neurológico, tá? Então, vamos ficar atento que a aula de hoje é bastante pertinente para quem está na rota da tua tão sonhada vaga do concurso público, tá? Então, bora para a aula. Então, dando seguimento, tá, ao edital Ciência Boa Vista, a gente vai falar sobre assistência de enfermagem ao paciente neurológico, tá? A gente vai trazer aqui para vocês a questão da linha de cuidado, tá? Do Ministério da Saúde referente ao paciente neurológico, tá? Então, vem para a aula. Bom, com relação ao exame neurológico, tá? Ele é realizado praticamente, né, pelo médico, né? Mas a enfermagem, ela atua como uma parceira, tá, na assistência, porque a gente sabe que a enfermagem, ela é cuidado 24 horas. E quando a gente pensa em paciente neurológico, a gente vai pensar que é um paciente praticamente totalmente dependente da enfermagem, tá? Então, vamos ficar aqui atentos com relação às escalas, tá? Porque elas é que vão direcionar os cuidados de enfermagem. O exame neurológico é uma avaliação clínica não invasiva que busca identificar e dimensionar transtornos que afetam o sistema neurológico. Ela é composta por uma série de testes físicos que analisam a função das estruturas responsáveis pelo funcionamento do corpo humano. Então, sabe como é importante, tá, fazer a avaliação neurológica, tá? A gente tem diversas patologias que danificam o sistema neurológico. Então, a gente vai falar de algumas patologias que são autoimunes, tá? E a gente vai ter uma outra temática que vai falar sobre cuidados, né, intensivos, aonde a gente vai falar um pouco mais sobre acidente vascular cerebral e traumatismo crânioencefálico, que também, né, faz parte da assistência, tá, neurológica, mas são cuidados mais intensivos, tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, para poder a gente seguir com o exame neurológico de um paciente, a gente tem que seguir alguns critérios. E os critérios que temos é determinar o nível de consciência, avaliar esse padrão respiratório, avaliar abalos ou tremores, avaliar o déficit motor, a frequência e ritmos cardíacos, níveis tensionais e a história pregressa, extremamente importante na avaliação neurológica, né? Então, você buscar, né, informações, tá? Com relação à coleta de dados, por isso que a gente aplica também muito o SAI, tá? Para saber se esse paciente tem problema de hipertensão arterial, se ele é diabético, se ele já fez algum exame relacionado a alguma patologia cardíaca, se ele tem hepatopatias e assim vai. Então, é muito importante a nós da enfermagem, né, realizar essa coleta de dados, porque isso nos norteia até para os nossos cuidados, para a nossa assistência, tá? O uso habitual de medicamentos também. Se esse paciente usa o ácido acetilsalicílico, se ele usa algum anticoagulante, algum anticonvulsivante, um benzodiazepínico, né? Vai que ele toma um diazepam, não sei. Então, é importante a enfermagem buscar essas informações assim que ele recebe esse paciente, tá? Com relação à monitoração neurológica,
é uma avaliação e acompanhamento de dados fornecidos por aparelhagem técnica das alterações do sistema nervoso, tá? E é a unidade de terapia intensiva, ou seja, a UTI, o local destinado para esse tipo de monitoração. Estas unidades possuem espaço físico específico, recursos humanos especializados e instrumentais tecnológicos avançados que permitem o melhor controle de pacientes com alterações neurológicas, tá? Então, foi isso que eu falei para vocês, que nós temos, né? O paciente que precisa de cuidados intensivos, né? Então, em caso o paciente que tem alguma patologia relacionada ao sistema neurológico, a enfermagem ela vai seguir, tá, os protocolos de assistência desse paciente, tá? É um paciente diferenciado, porque a gente sabe que uma vez causar alguma coisa, alguma doença, algum trauma, né, que danifique, né, as células neurológicas, ou seja, os neurônios, não tem mais volta, né? Então a gente sabe, uma vez danificada uma célula neurológica, ela não tem como se reconstituir. Então é morte mesmo, tá? Bom, como é que a gente vai fazer vai examinar, né? Então, esse paciente chega lá na unidade de terapia intensiva, né? E aí a gente vai avaliar o tônus, vai ver a resposta a estímulos dolorosos, que aí é onde a gente vai aplicar as escalas, né? E aí a gente vai avaliar se tem alguma resposta, se tem a flexora normal, extensora normal, a localização normal ou retirada. A gente vai evitar os termos exacerbados, os descorticados. Então, a gente vai avaliar a nível motor, tá? Ou seja, a avaliação músculo, tá? Desse paciente, neuromúsculo, na verdade, porque a gente sabe que o cérebro comanda o corpo, né? Aqui, a reação à dor, né? Aqui para mostrar para vocês, um paciente neurológico, a gente precisa avaliar a dor, né? Então, a gente sabe que um dos sinais vitais, né? Dentro do básico que a gente tem, né? Que é a verificação da pressão arterial, da frequência cardíaca, da respiração e da temperatura, nós temos também a dor, né? E também temos o sistema, né? A de oxigenação, né? Que a gente vê a saturação. Então, aqui na ilustração, nós estamos vendo a figura A, a figura B, a figura C e a figura D, que são formas para você avaliar, né, a reação do paciente à dor, principalmente o neurológico, tá? Outro que é muito, muito comum vocês verem, né? Eu não sei se nas suas vidas acadêmicas ou então no trabalho, vocês perceberem, por exemplo, a planta do pé, né, do paciente. Muitas vezes o médico ele faz com a caneta, né? E aí você vê o pé do paciente, né? Riscado, né, de caneta. É porque o médico ele fez o sinal de babisco, né? Esse sinal aí é justamente para avaliar, tá? O sistema neurológico do paciente. Então, é muito utilizado em unidades de trauma que o paciente esteja, né? Sendo monitorado, esteja entubado, né? Está com algum problema relacionado ao sistema neurológico, ele faz o sinal de babisca, tá? Esse sinal aqui de babisca aqui, ó, observe na figura que ele vai fazer um tipo de um toque, né? Vai fazer uma pressão, ele segue praticamente aqui no pé, né? Ele vai seguindo esse formato e aí, caso esse pé ele tenha como uma reação de que os dedos, né? Observe que ele cair, né? É um sinal negativo. E se ele for, fazer ao contrário, né? É o estímulo que a gente tem, né? Quando alguém toca no pé da gente, por exemplo, vai fazer uma cosquinha. Então, a gente tem uma reação, né? Que é essa na segunda figura, que é o positivo, né? Observem aqui, né? Quando você tem um dano cerebral, a gente observa alguns sinais físicos desse paciente, tá?
Aqui na figura, observe que quando existe um dano cerebral, né? Observe que existe uma parte do cérebro que foi danificada devido a alguma patologia, algum trauma, né? Então se observa o pé. Olha só, existe uma queda do pé diferenciada, né? Existe como se fosse uma rotação, né? Aí nós temos aqui outro dano também, se for relacionado à base do crânio, né? Aí observe os braços, né? As mãos, como é que ficam, e os pés, tá? Então, a gente tem aonde, na terceira figura, em que o paciente, ele fica com os braços, né? Esticados e as mãos, os punhos, né, para fora e os pés também ficam esticados. Então, são sinais bem clássicos que a gente observa que esses pacientes eles estão com algum distúrbio neurológico, né, causado, né, aí pode ser uma patologia ou um trauma, tá? E quando a gente avalia essa resposta motora? Bom, gente, quando você vai atender um paciente neurológico, a gente faz vários testes para avaliar esses sinais, né? Então, quando você tem uma ausência de resposta motora de qualquer estímulo, você vai pensar em trauma cervical, vai pensar na síndrome de Guillain-Barré ou então a síndrome do encarceramento, tá? Então, lembrando que o primeiro é um trauma, tá? E os outros dois, tá? São causados mais por níveis, né, de patológicos, tá? E por incrível que pareça, a Guillain-Barré é o que mais acomete pacientes com problemas neurológicos. Quando vai investigar, aí tem aí a Guillain-Barré presente, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá? Bom, aqui para mostrar para vocês, né, a diferença das síndromes, tá? Que são essas síndromes patológicas que acometem o sistema nervoso, tá? Então, quando a gente tem a síndrome de Guillain-Barré, né? A doença ela é considerada como autoimune. Autoimune, exatamente, autoimune, tá? Ela é uma síndrome que acomete o sistema nervoso periférico, levando à desmialiação dos nervos e fraqueza muscular progressiva ascendente, tá? Ou seja, a síndrome de Guillain-Barré ela faz o seguinte, é como se ela enganasse, né, as proteínas, né? Ou seja, ela tem uma proteína é uma bactéria, tá? Para vocês saberem que é causada por uma bactéria. E ela é como se enganasse, entendeu? O sistema. E aí o sistema achando, o que que ele vai fazer? Ele vai atacar, né, as células que são de defesa, que é nosso sistema imunológico. E aí pensando que é algo que está causando algum dano, ela envolve, né, as células, né, principalmente da bainha de mielina. E aí o que que acontece? Ela simplesmente começa a bombardear a bainha de mielina. E aí entende-se que é como se as tuas células estivessem atacando você mesmo. Por isso que doenças que são consideradas autoimunes, imagine, é você batendo em você mesmo. Então, é praticamente isso que acontece com as doenças autoimunes. Elas acabam atacando as suas próprias células, né? E sabe que essa síndrome, ela causa um tipo de uma enganação no nosso sistema, né, neurológico. Nós temos o síndrome do encarceramento, tá? Que é o Lowen-Quint inflamado. Ele tem uma lesão no tronco encefálico, tem uma ponte ventral que causa paralisia completa de todos os músculos voluntários, exceto os oculares, mantendo a consciência preservada, né? Então a pessoa está lá imóvel, mexe o olhinho, entendeu? E tá lá, tá percebendo tudo, né? Não está totalmente disperso, mas a questão é que o sistema neurológico afeta, entendeu, o músculo, tá, dos pacientes que são acometidos por essas síndromes, tá? Bom, e aí agora para vocês entenderem, né? Muita gente fala, Guillain-Barré, Guillain-Barré. O que causa, né, essa síndrome? Gente, é uma infecção, tá? Viral ou bacteriana. Veja bem. Então, uma bactéria, né, conhecida como a Campylobacterium jejuni, ou então o citomegalovírus ou a Zika, tá? Lembrando que o citomegalovírus e a Zika, tem pessoas que são acometidas, não acontece nada, mas é quando esses agentes acabam, né? é, Dando, digamos assim, passando do limite, mais ou menos, né?
E aí temos a lesão, que afeta as vias córdio-espinhais e as cordonucleares, mantendo preservada a consciência e movimentos oculares vertical, né? No caso, isso aí, né? Um encarceramento, né? E eles ocorrem muito mais quando o paciente tem um AVC, né? Isquêmico na ponte traumática, um traumatismo craniano, né? Uma lesão medular alta. Então, um é causado praticamente por algum desajuste, alguma coisa isquêmica. Por quê? Porque a gente sabe que a doença de base para um AVC é uma hipertensão arterial, né? Alguma diabetes, alguma coisa que vá desajustar o sistema neurológico, tá? Então, um é causado por um agente, o outro é causado, entendeu? Por traumas, né? Ou então por alguma doença de base. E aí, como a Guillain-Barré, ela ataca a bainha de mielina, certo? Então, existe um bloqueio de condução nervosa. Enquanto que a síndrome de encarceramento, ela vai causar, entendeu? Uma lesão justamente na parte dos movimentos ocular vertical. E aí, o que que acontece? Na Guillain-Barré, existe uma evolução ascendente que começa dos pés e progride o tronco e face. E já a do encarceramento é um paciente consciente, mas incapaz de falar ou mover-se. Então, ele está vendo tudo, ele está ouvindo tudo, ele tudo, mas ele não se mexe por conta da síndrome do encarceramento. Então, imagina uma pessoa com um trauma, né, medular, né? Então, ele fica realmente impossibilitado de mexer, mas ele está consciente de tudo. Com relação ao quadro clínico, né? Então, o que que nós temos de quadro clínico falando sobre essas duas síndromes, né? Bom, o início, né, no caso da Guillain-Barré, nós temos um sub, né, agudo, ou seja, dias e semanas, e nós temos o encarceramento que é súbito, né, segundos a minuto. Então, a diferença de um é mais lento e o outro é mais rápido, é imediato, né? E aí, o que que acontece com relação à fraqueza? Bom, a Guillain-Barré vai ter uma fraqueza que vai acender nos membros inferiores e nos membros superiores e na face, tá? E já o encarceramento vai causar uma tetraplegia súbita, porque é causado muito por trauma, né? Com relação à sensibilidade, existe a preservada ou a discretamente reduzida, isso na Guillain-Barré, e não tem no encarceramento, é totalmente preservada, né? Então, olha a diferença de um e de outro, né? Com relação à consciência, ela, na Guillain-Barré, é preservada, mas no encarceramento, totalmente preservada. Com relação à comunicação, as pessoas que são acometidas com a síndrome de Guillain-Barré, ela tem uma fala prejudicada por paralisia bulbar e o encarceramento apenas com movimento ocular vertical e piscar, né? Com relação à respiração, pode haver uma insuficiência respiratória, tá, na Guillain-Barré, e no encarceramento necessita de ventilação mecânica. Então, esses pacientes, eles podem vir a usar, né, uma intubação. Com relação aos reflexos, a gente sabe que o Guillain-Barré, ele causa uma arreflexia, e no caso do encarceramento, presença, mas sem movimento motor voluntário. Então, ele não tem movimento, ou seja, ele não comanda, né, os seus movimentos, tá? E aí, como é que a gente faz o diagnóstico, tá, dessas duas síndromes que acometem o sistema neurológico? Bom, no caso da síndrome de Guillain-Barré, né, de Guillain-Barré, a gente usa o líquido, né? Ou seja, faz fazer um tipo de uma coleta, né, do líquido encefaloquindiano para poder ver, porque geralmente a maioria das patologias neurológicas, elas fazem coleta do líquido encefalorraquidiano para verificar se tem alguma bactéria, né, se é causada por alguma vírus, alguma infecção, né? E aí se retira esse líquido para fazer essa análise e vai buscar justamente a citologia, se tem aumento dessas proteínas, se as células estão normais, né? Vai usar um exame de imagem, entendeu? Vai fazer uma ressonância para ver como é que está, né? Uma neuromiografia, né? Para ver como é que está esse sistema neurológico, né? Se ele foi danificado e como ele foi danificado, né? Então, a gente sabe que uma vez uma célula neurológica danificada, ela não volta atrás, é morte cerebral, né? Ou seja, elas morrem. Na síndrome do encarecimento, no encarecimento, né?
Essa síndrome, ela tem como diagnóstico uma ressonância magnética, né, para verificar justamente como é que está os estímulos, né, a parte elétrica, né, do sistema nervoso, vai fazer, tá, um eletroencefalograma, né, uma atividade cortical, tá? Também vai ver a questão da avaliação clínica, porque é necessário ver se tem ausência de movimentos, se os olhos estão mexendo, se ele está se comunicando, se ele faz o piscar, né, nos olhos, porque às vezes o paciente ele não fala, mas ele entende porque ele tem a consciência preservada, e aí quando você fala, ele dá o som, fulano, você está ouvindo o que eu estou falando? Se você estiver me ouvindo, por favor, dê uma piscada. Aí o paciente pisca. Então, é sinal de que ele está com a consciência preservada. A única coisa que ele não pode é se mexer, tá? E qual seria o tratamento dessas duas síndromes, né? Então, no caso, são pacientes que ficam internados na UTI, né? Então, a gente sabe que não é paciente para ficar em bloco de forma nenhuma, tá? Então, no caso, nós temos a possibilidade, né, no suporte ventilatório, tá, do Guillain-Barré, dependendo dos sinais vitais, de ver como é que está a oximetria dele, né? Então, faz toda essa avaliação. Já no encarceramento, é a ventilação mecânica contínua, então ele vai ficar realmente entubado. E aí, nesse caso, pode-se usar, né, alguma medicação, né, e uma imunoglobulina intravenosa, tá? Para poder combater essa infecção, tá? No caso do encarceramento, existe mais um controle mais hemodinâmico, ver a questão da anticoagulação, mais tratamento para a causa. Digamos que for um AVC, fazer tratamento, vai seguir o protocolo, né, de AVC, ou melhor, vai seguir o protocolo da linha de cuidado do paciente neurológico, né? Aí também se faz a fisioterapia, reabilitação precoce, reabilitação intensa e comunicação assistida, né? Aí tem a preservação das complicações do trauma encefálico, né, vascular, tem as úlceras de pressão, gente, ou melhor, as lesões de pressão, né? Porque pacientes que estão acamados têm que estar muito cuidado, né, para não ficar essas lesões, né? A comunicação alternativa também, com piscar, uma tecnologia também assistida, né? Aquela coisa, como eu falei, fulano, responda sim ou não. Aí ele vai com uma piscada, com duas piscadas, entendeu? E agora, como é que é esses cuidados da enfermagem para essas duas síndromes, né, gente? Então, a enfermagem, ela tem um papel crucial para poder dar uma assistência de qualidade para esses pacientes que são acometidos por problemas neurológicos, tá? Primeiro, a gente vai fazer uma avaliação, né, da força muscular e a progressão ascendente da paralisia. A gente tem a questão de monitorar as funções respiratórias, no caso, vai ver a frequência respiratória, vai ver a saturação, vai ver isso tudo para avaliar a capacidade vital também, né? Aí, questão da posição. Então, manter a posição de segurança e para prevenir aspiração. Se esse paciente precisar ficar um decúbito mais elevado, vai colocar uns 45 graus, entendeu? Para poder prevenir essa aspiração. Vai querer fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas para não desenvolver lesão por pressão, tá? Vai apoiar emocionalmente paciente, família, entendeu? Vai monitorar sinais autônomos como taquicardia, arritmia, hipotensão. Então, a enfermagem, além de for fazer a parte medicamentosa, ou seja, administrar medicamento, fazer a higiene, né? Porque é um paciente que é totalmente dependente da enfermagem, né? Além disso, também tem os cuidados com relação à mudança de decúbito, tem a questão da humanização, né, do apoio e observar os sinais vitais, que qualquer mudança que venha a ter, com certeza deve ser comunicado ao médico assistencial para ver qual conduta irá tomar. Com relação à síndrome do encarceramento, como a gente sabe que esses pacientes eles estão entubados, então a enfermagem deve manter essas vias aéreas e a ventilação mecânica. Como assim manter essas vias aéreas? Bom, a gente sabe que tanto na unidade de terapia intensiva, os fisioterapeutas, eles é que fazem essa questão
de manter as vias aéreas, ou seja, fazer a aspiração, tá? Mas isso não impede da enfermagem fazer também a aspiração. Pode ser uma aspiração oro, pode ser uma aspiração da traqueostomia, ou então tem a questão do tubo, dependendo de como ele vai estar, né, lá na unidade de terapia intensiva, tá? Com relação à ventilação mecânica, ficar atento à questão da monitoração cardíaca, verificar a saturação, né? Verificar justamente se o carrinho, né, da lá do respirador, se ele está tudo bem, entendeu? Se não tem nenhuma coisa que possa, digamos, impedir, né, que esse paciente tenha essa ventilação assistida adequada, né? Evitar as lesões por pressão, porque úlcera aqui é uma lesão por pressão, tá? Garantir a comunicação alternativa, né? Ou seja, piscar, seu fulano, o senhor está sentindo dor? Aí ele vai, mexe o olho, uma. Se o senhor estiver sentindo dor, pisca uma vez, ou então pisque duas vezes, se for não. Então, essa comunicação existe, né, para o paciente neurológico, e é até bom para nós da enfermagem, porque aqui, assim a gente se norteia, né? Assim a gente vai poder dar uma assistência muito, mas muito mais eficiente, porque a gente precisa conhecer os nossos pacientes, né? Então, imagine um paciente que esteja lá na UTI, paciente que está totalmente dependendo da enfermagem, e a única forma deles comunicar é piscar os olhos. Então, né? Então, imagine o cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes. Com relação a manter um ambiente calmo e imunizado, com certeza, né? É avaliar a nutrição enteral e a hidratação, extremamente importante desses pacientes que estão, eles são pacientes acamados, né? Registrar cuidadosamente sinais de consciência e resposta ocular. Então, a gente, além de fazer todos os cuidados, a gente tem as escalas, tá, gente? Não vamos esquecer das escalas. Então, a gente vai falar um pouco dessas escalas. Pode ser que escalas que vocês não conheciam, além de a gente muito conhece mais a escala de Glasgow, nós temos a escala também de Aldrich-Cooley, que fica justamente na, na no centro no centro cirúrgico, né, que também é uma avaliação neurológica, mas é muito utilizado, mas a escala de Glasgow todo mundo conhece, mas tem outras escalas que a gente vai conhecer aqui, tá? Então, bora para cima. Bom, com relação ao diagnóstico de enfermagem, né, fazendo já o SAI, o que assistência de enfermagem a gente poderia prestar para esses pacientes neurológicos, tá? Bom, no diagnóstico de enfermagem, no NANDA 1, a gente tem o seguinte: diagnóstico, risco de aspiração, modalidade física prejudicada, comunicação verbal prejudicada, risco de integridade da pele prejudicada, ansiedade e medo, né? Do paciente consciente, né? E quais são as intervenções da enfermagem? Bom, nós temos, tem que manter a cabeceira elevada, em torno de 30, 45, dependendo, tá? Dependendo do caso. Vigilância respiratória, aspirar orotraqueal quando necessário. Vai a questão da fisioterapia, mudança de decúbito, exercícios passivos, com relação à comunicação alternativa, às vezes o uso de pranchas ou movimentos oculares, né? Avaliar a pele, hidratar, reposicionar regularmente, né? Tem a questão da escuta terapêutica, envolvimento familiar. Então, esses são os cuidados da enfermagem com relação no diagnóstico, tá? Que deve ser realizado no paciente neurológico. E qual o prognóstico dessa síndrome, né? Bom, na Guillain-Barré, ela tem uma melhora gradual em semanas ou meses, né? 80% dos pacientes se recuperam totalmente, tá? E já no encarceramento, o prognóstico é reservado. Então, vai dependência total do suporte vital, embora a consciência permaneça preservada, né? Ou seja, é um paciente que vai ficar com sequelas, tá? E aqui, só para poder vocês entenderem um pouco da síndrome de Guillain-Barré, por quê? Eu trago aqui para vocês quais são os agentes, né, causadores. É interessante trazer a relação desses agentes para você perceber que é uma infecção que acomete praticamente o mundo, né? Pessoas que relatam essa síndrome geralmente está acometido por algum agente infeccioso, né? E aí a gente tem
a Campylobacter jejuni, né? Que ela é uma bactéria intestinal, tá? Ela causa diarreia, certo? E após a infecção, o sistema imunológico pode atacar a baía de mielina, aquilo que eu falei para vocês, né? E dos nervos periféricos, provocando a fraqueza ascendente, né? E aí tem um principal agente causador do mundo, ou seja, se hoje vocês ver epidemiologicamente falando, algum paciente que tem algum distúrbio neurológico e que esteja acometido pela síndrome de Guillain-Barré, muitas das vezes é causado por essa bactéria, tá? Nós temos o citomegalovírus também, que é da família da herpes viridae, ou seja, é a família da herpes, né? E pode causar, né, febre, mal-estar leve, e alguns pacientes geram uma reação autoimune que leva à desmielação, desmiliação, né, dos nervos. Então, você observe que são doenças autoimunes, né? É como aqui, você, as tuas células, acha que elas estão acometidas, né, por aquilo, ele começa a dar um desajuste, né, nas funções neurológicas, mas o sistema imunológico pensa que é um invasor e começa a atacar. E aí nós temos as consequências, né? Temos o vírus da Zika, tá? Que é um arbovírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, né? Que durante no surto no Brasil houve um aumento nos casos, a gente percebeu aí como foi o surto em 2015, 2016, né? E após a infecção do Zika, percebeu que as pessoas acabaram desenvolvendo a síndrome de Guillain-Barré, né? E foi um período bem crítico para a nossa saúde quando teve a epidemia de Zika, e chikungunya, de dengue, né? Que nós tivemos aqui no Brasil. Com relação à respiração, vamos fazer a questão da comparação. Gente, isso aqui é olha, no último concurso do IBCE caiu, tá? Caiu. E muitas vezes eu já vi provas de concurso público, tá? Nos bancos de questões, aonde se fala em pacientes neurológicos, em assistência de enfermagem, cai essas benditas respirações. E aí a gente acaba se confundindo, a gente não sabe quem é Shane Stock, não sabe quem é Kussmaul, né? Então a gente tem que estar muito, mas muito bem memorizado aqui, entendeu? Com relação a essas respirações, esses dois tipos de respiração. Então, bora memorizar, tá? Característica padrão, vamos ver a questão do padrão, que é o que dá toda a diferença entre as duas. Shane Stock, ela tem uma respiração cíclica, existe um aumento e diminuição, existe uma apneia repete, né? Ou seja, a paciente, ele tem uma parada, ele faz um tipo de aí para, né? Então ele tem esse movimento. Então a respiração Shenstock, ela fica como uma respiração de aí dá uma apneia. Tem uns sons também característicos, eles são ciclos, que ele faz respira, aí dá aquela parada. Já na Kussmaul é uma respiração contínua, uma respiração profunda e rápida e constante. Então aquela respiração fica, ele sai puxando o ar bem rápido, né? Então, enquanto que o outro tem um aumento e uma diminuição e para, o outro, que é uma contínua respiração profunda, rápida e constante. Memoriza, porque no último concurso do EBSER caiu uma questão dessa e a gente confunde muito, tá? Eu digo por experiência própria, a gente confunde, certo? Presença de apneia. Então, no caso da Shane Stock, existe a pausas, né, na respiração. O paciente respira, aí dá aquela paradinha, depois, né? Shane Stock. Quando eu tenho a Kussmaul, não existe apneia, porque a respiração ela é profunda e rápida, né? Associação clínica típica, né? Ou seja, um paciente que tem uma deficiência neurológica, ele apresentar uma respiração de Shane Stock, ele vai ter uma insuficiência cardíaca, vai ser umas doenças neurológicas, pode ser uma lesão cerebral que vai causar essa respiração, né? Pacientes também terminais, né? Ou seja, pacientes oncológicos, tá? Muitas das vezes quando eles estão já, né, entrando em morte, né? Eles muitas vezes apresentam a respiração do Cheyne-Stokes, que é aquela respiração, aí dá aquela parada.
dá aquela parada. Uhum. Aí, esse é o som que é característico da respiração do Stop. Quando é de Kussmaul, é quando o paciente, né, tem, além da acidose metabólica, que pode causar, como exemplo, uma cetoacidose diabética, ele já tem uma respiração profunda. Entendeu? Esse movimento que faz. Aí, a respiração do Stop, tá? Quando a questão do mecanismo, então, a oscilação da ventilação em resposta aos níveis de gás sanguíneo, né, que é um feedback bem estável, e no caso do Kussmaul, existe uma resposta compensatória, né, porque para reduzir o CO2 e corrigir a acidose, né? Então, é a questão que o paciente, ele tem essa troca, né, prejudicada, né, no caso da Kussmaul. E é a respiração profunda, bem rápida, constante, porque é uma resposta bem compensatória, porque ele quer tentar reduzir o CO2. A gente sabe que o CO2 é um gás que é prejudicial para o nosso sistema respiratório. É aquela coisa, respira e expira. Então, a gente inspira oxigênio e expira CO2. Então, quando você não tem uma troca prejudicada, o que que acontece? O paciente ele está mais, tá aspirando menos NO2 e está aspirando mais CO2. O que que vai acontecer? Vai faltar oxigênio para a célula, vai faltar. Esse oxigênio acaba prejudicando quem? O sistema neurológico. E a gente sabe que faltar oxigênio para o cérebro da gente é questão, ó, de segundos já começa a prejudicar. A partir de 1 minuto já está o negócio ficando complicado. Chegou a 4, nossa, já está tendo morte, entendeu? Dos neurônios. Então, por isso que a respiração é extremamente importante para o paciente neurológico, tá, gente? Bom, bom, dando seguimento, né, à nossa aula, aqui observe a avaliação, tá, ocular. Nós temos aqui a avaliação do diâmetro das pupilas, né? Muito importante na avaliação neurológica. Observe aqui, tá? Os sinais que devemos avaliar na hora de atender um paciente neurológico. Aqui os olhos. Nós temos aqui as pupilas, né? Nós temos as isocóricas, que são as normais, né? Porque elas são simétricas e reagem à luz, né? Quando você tem o estímulo da luz, eles se fecham, né? Então, essa condição é normal, porém deve se reavaliar constantemente. O que quer dizer isso? Digamos que você está atendendo um paciente neurológico e esse paciente neurológico deu entrada, né, na unidade e ele está bem, assim, tá isocóricas, mas tem que estar avaliando. De repente, vai que tem uma baixa, né, no sistema nervoso e aí tem alteração justamente nas pupilas. Eu vou olhar aqui a miose, que ambas estão contraídas sem a reação à luz, né? Ou seja, essas pupilas já estão contraídas, não tem nenhum estímulo da luz para fazer elas se contrair. Então, tu indica que existe uma lesão no sistema nervoso central ou abuso de uso de drogas, né? Então, toxinas. Então, pacientes que usam alguma droga, se vocês avaliarem, vai ficar, né, com as pupilas contraídas, que no caso seria a miose, né? Aqui nós temos as anisorcóricas, né, que é uma dilatada e outra contraída, né? Observe que elas são assimétricas, né? Isso aqui indica um paciente que teve um acidente vascular cerebral, um AVC, né? Ou um traumatismo crânioencefálico. Então, é assim que a gente avalia o paciente na urgência e emergência quando ele tem algum trauma neurológico, tá? Aqui, no último, nós temos a midríase, então, quando as pupilas estão dilatadas, tá? Ou seja, no ambiente com pouca luz, existe uma anóxia ou então uma hipóxia severa, uma inconsciência, um estado de choque, uma parada cardíaca, uma hemorragia ou também um trauma crânioencefálico. Então, a gente tem aqui as pupilas, tá? Que é muito importante vocês avaliarem este paciente que é submetido, né, a uma assistência neurológica. Agora chegou, né, a escala de Coma, né, de Glasgow. Gente, isso aqui é
Sempre tem uma questãozinha dessa daqui na prova, tá? No Webser, pelo menos, ele gosta muito de explorar. Apesar que no último concurso não caiu tanto urgência e emergência, mas não vamos achar que não vai cair de novo, né? O que que vocês têm que aprender? Memorizar. Então, tem que memorizar, né? Então, essa memorização é necessária, por quê? Porque você tem um score, né? Lá na tua prova vai ter um caso clínico, e aí ele vai dizer no meio desse caso clínico o que que fulano está apresentando. E aí você vai ter que separar cada variável dessa, né? E aí vai pontuar. Você vai anotar a pontuação. Por isso que tem que memorizar, tá? O score, né, deles. Então, vamos aqui. Primeiro nós vamos avaliar, né, três coisas além do ocular que entrou depois, tá? Nós temos a abertura ocular. Essa abertura ocular, ela está dividida em espontânea, né? A voz, a dor ou pressão, né? No caso, pressão atual, aquilo que a gente viu, né? Nenhuma ou não, no caso aqui, a gente coloca aqui, não se aplica, né? O NT não detectada, como se realmente não tem como realizar esse teste, tá? De repente, um paciente que tem um trauma de fácil, não tem, né? Não tem como avaliar, né? Aí nós temos aqui a espontânea, ela tem um score de 4 pontos, né? Com abertura ocular. Então, ele abre os olhos sem precisar você chamar ele, né? Ele tá ali, você tá lá, você passa por ele, ele abre o olho, ele te segue, então é espontâneo. Esse score tá 4, beleza. E aí eu tenho aqui, né, a voz. O que que seria a voz? Abertura ocular. Seu João, abre os olhos. Ele vai e abre os olhos, né? Aí o outro, a dor, pressão. Então você pressiona o olho, né, a abertura ocular, ele abre. E o nenhuma, tá? Já é um, né? Então ele está realmente bem comprometido, né? Quando tem a resposta verbal, entendeu? Então a questão da orientada, né? Confusa, palavras inapropriadas, palavras incompreensíveis e nenhuma, né? Então isso é muito importante a gente avaliar. Então, quando ele não tem nenhuma, né? Nenhuma mesmo, é praticamente um. Então, um paciente que tem os três, né? Essas três variáveis, que coloca um, por exemplo, abertura ocular, nenhuma, um. Resposta verbal, nenhuma, um. Resposta motora, nenhuma, um. Então, o total mínimo é três. Esse paciente está muito grave, tá? Com relação ao seu comprometimento neurológico, né? Aí, muitas vezes, tem questão assim, pergunta, qual é o total máximo, né, numeração, né, da escala de coma de Glasgow. Aí você tem lá, é 12, é 13, às vezes confunde com outra escala, mas não vão esquecer, limite máximo é 15, tá? E aí a intubação seria o seguinte, ou seja, paciente que tiver abaixo de 8, ele é um paciente que precisa de cuidados, né, bem intensivos, tá? Nós temos também uma outra avaliação, além da escala, está dentro da escala de Glasgow, que é que ela é uma atualização um pouco recente, tá? Nós temos aquela avaliação da reatividade pupilar, né? Ou seja, essa avaliação da reatividade pupilar é uma parte importante do exame neurológico e é frequentemente realizada para avaliar a função do sistema nervoso autônomo e a integridade cerebral. A avaliação da reatividade pupilar geralmente envolve a exposição da luz diretamente das pupilas e a observação da resposta das pupilas a essa luz, tá? E aí nós temos aqui, qual seria? Nós temos a bilateral, a unilateral e a inexistente, né? Ou seja, tem uma pontuação, tá? E a bilateral é zero, a unilateral é -1, a inexistente é -2. Então, aqui é uma pontuação diferenciada, tá? Nesse caso aqui, né, o zero é bom, né? Não é ruim, diferente da escala de Glasgow, tá, gente? Só para você não confundir, tá bom? Quando é só um lado do olho, é -1. Quando é os dois, né, praticamente, é -2. Então, aqui o sinal negativo não é bom,
tá? Então, o paciente tem que dar zero na pontuação nessa avaliação da reatividade pupilar. Bom, como é que é feita essa pontuação? Então, após você fazer a avaliação da pontuação de todos esses critérios, existe uma fórmula que a gente aplica, tá? Que praticamente é a soma de tudo, né? Como tem a pontuação final? Então, a abertura ocular, ela varia de 1 a 4, resposta verbal. Uma dica que a gente dá para vocês assim, pega essas três aberturas, vocês olha só, para ficar melhor para vocês memorizar. Vocês vão pegar, pode até fazer até um mapa mental, vocês mesmos. Fazer uma abertura ocular, de 1 a 4. Resposta verbal, de 1 a 5. Resposta motora, de 1 a 6. Então, na hora da prova, quando tiver uma questão da escala de Glasgow, já deixa de lado essa tabelinha, porque é fácil de você memorizar, tá? Então, você colocando abertura ocular de 1 a 4, resposta verbal 1 a 5 e a resposta motora de 1 a 6, então você observa 4, 5 e 6, né? Um vai ser igual para todos, tá? Um vai ser igual, tanto para a abertura ocular, como para a resposta verbal e como para a resposta motora. Então, você coloca lá os três, um embaixo do outro, né? Aí você coloca até essa pontuação, até quando todos vai colocar um, tá certo? Aí você coloca abertura ocular, que é o primeiro, 4. Aí você, resposta verbal, 5. Aí você, resposta motora, 6. Aí você vai ter de 1 a 4, de 1 a 5 e de 1 a 6. Aí você, né, já sabe que quando for fazer essa avaliação, na hora da soma, para você não perder os pontos, porque é isso que a banca pega você. É na hora da soma, ou seja, somou errado, perdeu questão, tá? E a atividade popular de 0 a 2, certo? E aí, quando você faz, você conta, né, essa pontuação, esse score, aí você tem a classificação, ou seja, a faixa de pontos. Então, tá. Se esse paciente ele tiver de 13 a 15, né, a pontuação, somando tudo, tá? Então, tá com trauma leve. Conduta, observação e vigília. Mas digamos que esse paciente está entre 9 e 12, né? Então, é um trauma moderado. Tem que ter uma monitoração aí, ó, intensa. Agora, se ele tiver igual ou menor, né? Igual ou menor de 8, é trauma grave, necessita de estar entubado. Então, esse paciente ele tá que tá entubado para restabelecer ele, né? E voltar, né? Quem sabe, né? A questão neurológica. Então, muitas vezes a gente avalia o paciente quando ele tem algum dano cerebral utilizando a escala de Glasgow, tá? Então, vamos ficar esperto aí na hora da prova. Então, pegou a dica, tá? Já faz assim, ó, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Todos vão ter um, lembrando que nesse caso um é nenhum, tá? Ó, abertura ocular nenhum é um. Resposta verbal é um, tá? Não tem nada, nenhuma, é um. Resposta motora nenhuma, é um, tá? Então, lembrando para vocês que o máximo, o 4, o 5 e o 6, é quando é a resposta positiva. Então, abertura ocular, espontaneamente, na resposta verbal, tá falando normalmente, resposta motora, mexe todos os braços, todas as pernas, entendeu? Não precisa de estímulo. Então, isso é que vocês têm que começar a memorizar quando vocês vão ver a escala é, de coma de Glasgow, tá? Então, fica essa dica aqui, tá? Para vocês não se perder na hora da prova, tá? Vamos seguir. Bom, aqui, né? Vamos lá. Bom, aqui, só continuando aqui, acho que foi a questão do slide, né? Repetindo aqui. Ah, aqui. Nesse aqui tem um resumo, né? Então, aqui tem um resumo bacana, tá? Que vocês também podem memorizar, tá certo? Olha só, na abertura ocular, você tem espontâneo, é 4, né? A voz é 3, a dor é 2, nenhuma é um, né? Resposta verbal orientada, 5, confusa, 4, fala inapropriada, 3, fala incompreensível, 2, nenhum, um, como eu falei, né? Resposta motora obedece aos comandos, aquela coisa assim, seu João, mexe o pé, mexe a mão, né? Ou então ele só mexe localizar a dor, localizar, tá doendo, tá? Onde é que tá doendo? Aí ele mostra, né? Movimento de retirada, então ele fica mexendo, retira a perna, né? O pé, alguma coisa, flexão normal, uma extensão anormal, nenhuma. E a resposta pupilar, que aí a gente sabe que nenhuma, é 2, somente, é -2, tá? Somente ao estímulo iluminoso é o -1, e a reação
bilateral ao estímulo é zero, tá? Então, só para poder é, ilustrar aqui a nossa escala de Coma de Gauss. Aqui para ficar mais fácil para vocês memorizar, entendeu? Quando ele vê a questão da abertura, né, ocular, o que que seria isso? Como é que ele classifica quatro? Então, como é que é espontâneo? Ele abre os olhos sem a necessidade de estímulo externo, né? Terceiro, ao som. Abre quando é chamado. Dois, a pressão. O paciente abre os olhos após a pressão da extremidade dos dedos, aumentando progressivamente a intensidade por 10 segundos. Você começa a estimular a dor, ele abre o olho. E o ausente não abre de jeito nenhum, né? No verbal, né, no quinto, o que que seria essa orientada? Então, ele consegue responder adequadamente o nome, local, data. Como é seu nome? Ah, João, você está onde? Ah, estou no hospital. Você sabe que dia é hoje? Ah, hoje, né? Sexta-feira? Aí ele pega, né? Sabe? Ele está lúcido no tempo e no espaço, né? Bom, no 4 seria confusa, né? Como assim confusa? Ele consegue conversar, né, em frases, tá? Mas não responde corretamente as perguntas. Ele está respondendo. Como é seu nome? Meu nome eu acho que é João, né? Ele tem essa meio confuso. Você sabe onde é que você está? Sei aqui é o quê? É um quarto? É o quê? Do hospital? É algum hospital? Entendeu? Então ele está confuso, entendeu? Com relação ao 3, palavras. Não consegue falar em frases, mas interage através de palavras isoladas, né? Então não consegue falar, né, frase. Seu João, o senhor, como é que o senhor está? Como eu estou? Eu acho que estou, né? Bem, eu acho. Então tem que ter muito cuidado para não confundir com o 4 e o 3. Então, por isso que cada caso é um caso, né? E o 2, gente, é o som, né? Somente produz gemidos. Que aí você só escuta ele. Ele não diz nada, não diz nenhuma palavra, ele só geme de dor, provavelmente, né? Ou então ele quer falar e não consegue. E a ausência, né? Não tem som nenhum. Com relação à motora, né? Por que o 6, o que que significa? A ordem, né? Então, ele cumpre ordem de atividade motora. Então, duas ações, como apertar a mão do profissional e colocar a língua para fora. Então, ele observa, seu João, aperta a minha mão. Aí ele aperta. Seu João, abre a boca, né? Então, ou então, seu João, pisca os olhos. Então, ele obedece o que for de comando, for motor, ele está respondendo bem. Quando é localizada, então eleva a mão acima do nível da curvatura em uma tentativa de interromper o estímulo durante o pinçamento do trapézio ou uma circunsura supraorbitária. Ou seja, quando ele não recebe a ordem, aí vai ser um estímulo motor local. Então, o profissional acaba mexendo, por exemplo, no ombro, né? Assim, bem aqui, ele vai fazer um pinçamento no trapézio. Aí a mão dele vem, né? Ele vem de encontro porque ele está sendo estimulado, tá? No quarto, existe uma flexão anormal, ou seja, a mão não alcança a fonte do estímulo. Ele está lá, por exemplo, sentindo a pressão, mas a mão não chega até lá para poder impedir esse incômodo, né? E aí, mais há uma reflexão rápida do braço ao nível do cotovelo em direção externa ao corpo. Então, ele consegue se mover, mas não chega até o final. Quando tem uma flexão anormal, a mão não alcança a fonte do estímulo, mas há uma flexão lenta do braço na direção interna do corpo. Então, ele chega, ele faz um sinal que quer, mas não consegue, né? E a extensão, há uma extensão do braço ao nível do cotovelo. Então, ele chega até uma extensão ali, né, parada praticamente, e a ausência, né, não tem resposta nenhuma, né? Tanto membro superior como um membro inferior, né? Aqui para mostrar para vocês com relação à pupila, né? Quando 2 é inexistente, então nenhuma pupila reage ao estímulo da luz, né? Então é zero, é horrível, né? Ou seja, um paciente com esse estímulo é um negativo, ele não é o bom, tá? Aí se ele tiver parcial, como está aqui na imagem, ó, apenas uma pupila reage, né, ao estímulo da luz. Então é mais ou menos. E o zero é completa, são as duas pupilas reagem ao estímulo da luz. Então, quando se faz o médico, quando ele vai fazer uma função neurológica, né, observa que ele chega, né, muitas vezes você vê, o médico, ele vem com
um tipo de uma lanterninha pequenininha, né? E ele vai avaliar justamente, né, os olhos. Ele vai colocar lá e ele vai observar. Então, gente, um dos sinais extremamente importante para ver algum trauma neurológico é a pupila, tá? Então, a pupila, ela entrou na escala de Glasgow, foi em 2000, a partir de 2018, né? Eu me lembro que quando ministrava a aula de ciência cirúrgica, a gente falava da escala de Glasgow, a gente explicou até antes só a escala, como a gente mostrou para vocês, a verbal, a ocular, a motora. E aí, em 2018, foi acrescentado essa avaliação, que é extremamente pertinente para uma avaliação neurológica, tá? Bom, aqui mostrando para vocês os 5 passos para utilizar a escala de Glasgow, tá? A escala de coma de Glasgow corretamente. Então, vamos prestar atenção, profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, tá? Vocês são extremamente importantes para uma avaliação neurológica. Bom, primeiro, tá? Vai identificar os fatores que podem interferir na capacidade da resposta do paciente, entendeu? Então, é importante considerar a sua avaliação, se ele possui alguma limitação anterior ao devido ocorrido e que impede de reagir adequadamente naquele tópico. Vamos dar um exemplo: paciente surdo, né? Se o paciente for surdo, ele não vai poder, ele não vai poder reagir normalmente ao estímulo verbal, não é verdade? Então você tem que verificar. Então o paciente está surdo, vai falar assim, João, mexe isso, mas ele não vai fazer. Por quê? Porque ele já tem aquela condição. Por isso é importante a gente avaliar tudo antes, entendeu? Com o paciente que ele esteja entubado, por exemplo, ele vai conseguir falar, verbalizar? Não, né? Então, essas coisas precisam ser colocadas, né, na hora de fazer a avaliação. É como se não se aplica, né? Bom, no segundo você vai observar. O que que você vai observar? Observar o paciente, vai ficar atento a qualquer comportamento espontâneo dentro dos 3 componentes da escala, né? Então você não faz escala só uma vez na vida, não. Você vai estar fazendo constantemente, se necessário, porque a gente faz avaliação. Existe um gráfico dentro das unidades de terapia intensiva que o enfermeiro, ele anota, né, ou seja, todos esses parâmetros da escala para poder saber a evolução desse paciente. Por exemplo, hoje, né, sexta-feira, dia 10, vou lá anotar, tanto. Aí digamos que eu faça amanhã, aí tanto. E faço depois da manhã, tanto. E aí a gente vai avaliando. É assim que funciona, nós fazendo monitoramento e avaliação, tá? O importante é fazer e anotar e verificar se ele está tendo uma evolução. No terceiro, você vai estimular. Ou seja, o caso o paciente não haja espontaneamente nos tópicos da escala, é preciso estimular uma resposta, entendeu? Então, aborde o paciente na ordem abaixo, né? Aí você vai ter o quê? Estímulo sonoro. Peça, né? Então, você vai pedir para ele em tom de voz normal ou em tom de voz alta, para que o paciente realize a ação desejada. Seu João, aperte a minha mão. Aperte com força, entendeu? Então, é isso que a gente faz dentro da unidade de terapia intensiva quando está atendendo um paciente neurológico, né? Estímulo físico. Então, aplique pressão nas extremidades dos dedos, né? No trapézio, então em circulatura subaórtica, né? Para poder ter, né, essa resposta. Se ele vai ter uma resposta com relação ao estímulo, né? No quarto, você vai pontuar e vai somar, né, os estímulos, então, que você obteve, né, na hora que estava ali avaliando o paciente. Então, a melhor resposta do paciente deve ser marcado em cada um dos 3 tópicos da escala, né? Por exemplo, se for impedir, né, que a vítima de realizar, né, a tarefa, ele é marcado de NT, então não testável, né? Ou seja, o NT não aplica, não testável, então não tem como você fazer, né? Então, quando você encontra algum desses estímulos que não tem como você avaliar, você coloca no NT, né? E aí a pessoa vai saber que ele tem alguma limitação, tá? Aí tem aqui umas respostas com a pontuação que irá indicar de forma simples e prática a situação do paciente. Então, assim, por exemplo, o paciente ele está com a abertura ocular 4, a verbal 2, né? E a motora 1.
né? Olha só, isso aqui é o que a gente avalia lá na hora. Então, abertura ocular, 4, verbal, 2, né? E a motora, 1. Aí, significando respectivamente a nota para o ocular, né? Verbal, motora, com resultado gera igual a 7, né? Então, quando a gente coloca 4 com 2, 5, 6, 7. Por quê? Porque digamos que na abertura ocular deu 0. Então, não pontua, porque está tudo ok, bonitinho, né? E aí a gente tem a pontuação 7. Então, é isso que vai estar na tua prova. Você vai somar, entendeu? Os três, tá? Para que o paciente vai apresentar. Eu vou avaliar a abertura ocular, a verbal e a motora, tá? No quinto, quando teve essa atualização, né, da reatividade pupilar, o que que você vai avaliar para você não errar na escala, né? Você suspenda cuidadosamente as pálpebras do paciente e direciona o foco de luz para os seus olhos. Resista a nota correspondente à reação ao estímulo. Esse valor será subtraído na nota obtida anteriormente, gerando um resultado final mais preciso, né? Então, para você ter uma certeza, estimula a luz, não é só abrir os olhos, estimula a luz, tem que ter a lanterninha, né, para poder avaliar, tá? Então, isso aqui é bem interessante na hora de fazer uma avaliação neurológica. Bom, aqui, deixa eu agora, né? Então, aqui na escala, né, nós temos aqui a escala de Glasgow. Beleza, a escala de Glasgow. Só que aí existem duas escalas que também a gente usa para no paciente neurológico, que é a Hansai e a RAIS, tá? E aí vocês vão conhecer essas mais duas escalas. Pode ser que esteja lá na sua questão. Todo mundo acostumado do Glasgow, Glasgow, Glasgow. E aí cai uma questão que é uma assistência neurológica e tem uma escala. Que escala é essa? Vamos descobrir agora, tá? Essas duas escalas também, elas servem para avaliação do paciente neurológico. Bom, vamos começar com a escala de sedação da Hansai, né? Então, essa escala de sedação da Hansai é um instrumento clínico ampliado utilizado para avaliar o nível de sedação do paciente. Então, a gente sabe que o paciente que fica na UTI, ele é sedado. E esse paciente sedado precisa ser monitorado. E quando ele é monitorado através dessa escala, tá? Então, durante o procedimento que requer sedação consciente ou profunda, se utiliza a escala de sedação de Hansen. E qual é o objetivo? Avaliar de forma padronizada o grau de sedação de um paciente, permitindo ajustar a dose de sedativos de forma segura, evitando tanto agitação quanto a sedação excessiva. Você sabe que o paciente, quando ele está na UTI, ele está sedado, né? O médico, ele vai avaliar justamente esse grau de sedação. Às vezes o paciente começa a se agitar, aí, no caso, tem que alterar, ou seja, colocar mais sedativo, né? Aí, digamos que ele ou então está demais, ele está muito letárgico, pega, diminui mais o sedativo. Então, precisa fazer esse monitoramento para poder chegar num equilíbrio, né? Ou seja, nem mais e nem menos. Então, por isso que a gente usa a escala de sedação da Hansai. Observe aqui essa descrição dessa escala, né? Que ela se divide em 6 níveis. E aí você, profissional de enfermagem, vai observar como é que está esse paciente sedado, né? E aí tem uma descrição bem clínica, tá? Se esse paciente, ele está muito ansioso, agitado ou inquieto, a gente tem o nível 1. O nível 2 é um paciente cooperativo, orientado e tranquilo. O 3, o paciente responde apenas a comando. O 4, o paciente apresenta resposta rápida a estímulos, né? O glambear, batida na testa, o estímulo sonoro forte. O 5, o paciente apresenta resposta lenta a estímulo glambear ou estímulo sonoro forte, né? E o sexto, o paciente não apresenta resposta a qualquer estímulo, né? Então, essa questão do nível, lembra que a gente falou, não pode ter muito e nem pouco. Então, observe que existe um meio termo, né? Com relação à interpretação. Então, se caso esse paciente, na escala de Hansen, tiver assim, níveis de 1 a 2, esse paciente está pouco sedado, ele pode indicar a necessidade de aumentar a dose do sedativo. Então, se ele está muito agitado, debatendo, epa, esse paciente está acordando, não pode acordar não, bora sedar ele, tá?
Nível 3, sedação leve e moderada, ideal para alguns procedimentos, né? Níveis 4 e 6, né? Até 6. Sedação profunda, necessária em casos específicos, mas requer vigilância intensiva, né? E monitoração cardiorrespiratória. A aplicabilidade da enfermagem. O que que a enfermagem vai fazer, né? Então, a enfermagem, ela vai monitorar, tá? Esse paciente que está sedado, né? Vai avaliar a resposta aos ajustes fármacos sedativos, como o midazolam, o propofol, o fentanil, né? Então, são medicações sedativas, tem que ajustar, né, conforme, né, a cada caso. Então, a gente sabe que esses sedativos, a gente administra monitorando eles, né, para eles não ter uma depressão respiratória. Evitar complicações com uma hipossedação, né? Ou então agitação, remoção de dispositivo, né? Ou uma hipersedação, depressão respiratória ou hipotensão. Ou seja, não pode ser nem muito e nem pouco. Ele tem que ficar no meio termo, ou seja, equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né? Já na escala de Hus, né, que é Richard, anestesia e sedação de escala, né? Essa escala, a escala de Reis, né, é uma ferramenta clínica fundamental para avaliação padronizada do nível de agitação e sedação de pacientes, tá? Especialmente em UTIs, tá? E serviços de emergência. Ela é considerada mais abrangente e sensível do que a escala de Hansen, tá? Pois permite avaliar desde a agitação extrema até a sedação profunda, sendo amplamente recomendada por protocolos do Ministério da Saúde e da Sociedade de Terapia Intensiva. Então, olha, cuidado aí na sua questão, tiver a escala de Reis, já sabe, né? E o que é essa escala, meu Deus? Então, vamos ver essa escala? Essa escala, ela tem uma escala numérica, tá? Que vai de -5 a +4, né? Utilizada para determinar o nível de consciência e resposta comportamental de um paciente, tá? Ela orienta o ajuste da sedação de acordo com a condição clínica e o objetivo terapêutico. Como exemplo, manter o paciente tranquilo, porém acordável, ou sob sedação profunda para ventilação mecânica, né? Então, ela é um tipo de uma sedação que ela é utilizada para poder ela ter um objetivo dela, né? Que é para o paciente manter o paciente ou sedado, mas a nível mais tranquilo, ou então a sedação profunda para poder fazer a intubação, né? O paciente intubado ceda para poder fazer a ventilação mecânica. E aqui é a escala dela, né? Então, existe aquela pontuação. Lembra quem tem o zero, né? O zero é você estar alerta, né? O teu nível de sedação está alerta e calmo, né? A agitação. Esse paciente está tranquilo, está desperto, está colaborativo, né? Então, esse aqui é o zero. Então, de 1 a 4 positivamente, significa que esse paciente, ele está agitado, está muito agitado, está inquieto, entendeu? Então, para cima, o positivo é que ele, né, está com um nível de sedação ou agitação muito aguçado, né? E aí tem a questão da descrição clínica, que seria o quê? Ele pode ficar violento, agressivo, perigoso para si ou para a equipe, né? Um paciente agitado, né? Ele pode puxar tubos ou catéter, a gente vê muito isso, né? Comportamento meio agressivo, tá? Movimentos frequentes, ansiedade, luta contra o ventilador, a gente vê muito isso na UTI. Ele está brigando com o ventilador, vocês vão escutar muito isso, ó. Fulano está brigando com o ventilador, então ele está agitado, né? Então se faz essa avaliação. Quando, no caso, ele é -1, -2, -3, -4, -5, ele já é diferente, já é o contrário, né? No 1, ele está sonolento, no 2, a sedação está leve, no 3, -3, está a sedação moderna, no -4, está uma sedação profunda, e no -5, né, não desperta de jeito que não tem resposta ao estímulo, nem a som, nem a nada. Então, está totalmente sedado, né? Bom, como você vai aplicar essa escala, né? Então, observar o paciente que está sem estímulo, né? Se ele tiver um alerta e calmo, você vai pontuar zero. Então, não tem nada. Agora, se ele estiver agitado, você vai pontuar de mais um até 4, conforme o comportamento, né? Aquilo que eu estava falando para vocês.
Se não tiver alerta, vai chamar o paciente pelo nome e observar a resposta. Se ele abrir o olho, né, e manter um contato, -1. Se ele abre os olhos brevemente, -2. Se há apenas movimento, -3. Se não houver resposta ao som, vai aplicar o estímulo físico, ou seja, você vai apertar levemente o trapézio dele, tá? Responde ao toque, -4. Nenhuma resposta, -5, tá? Então, observe que existem escalas diferenciadas. Tem umas que o zero é ruim, né? Ou nenhum, como a escala de Glasgow 1 não é bacana, mas a gente sabe que um e alguns são bons, né? E os outros não. E o que que a enfermagem vai aplicar? Bom, quando tiver com paciente neurológico, vai aplicar essa escala. Então, vai avaliar o nível de sedação, né, a cada 2 ou 4 horas em pacientes sob sedação contínua. Vai auxiliar no ajuste de drogas, como midazolam, propofol, né, o fentanil, né, a dexametamina, tá? Vai garantir também a segurança, gente, do paciente, muito importante isso, tá? Você deve evitar tanto a hipossedação, porque o risco de autoextubação. O que que acontece isso? O paciente, quando ele está com hipossedação, ele começa a voltar o seu nível de consciência. E aí, quando ele volta o nível de consciência, ele fica aperreado. Então, imagine você, tá lá na UTI, né? Pensamos aqui, tá na UTI. Você tá lá na UTI, você tá entubado, aí de repente acorda, é assim, começa a acordar. Aí você vê aquele negócio lá, né, na tua boca, aquele tubo na garganta, você começa a ficar o quê? Agoniado. Se você tiver com uma sonda, vai ficar agoniado, né? E você vai ter começar a se debater, começar a ficar agitado. E a primeira coisa que você vai fazer é extubação, né? Ou seja, ele vai querer puxar tudo, né? Isso é reativo, isso é ação, praticamente é o estímulo que ele está tendo ali porque ele está incomodando. E aí, quando se vê que esse antes ele ter essa hipossedação, ele dá sinais. Então, você já começa a ver ele se mexer, né, no leito, começa a se mexer, opa, fulano tá, olha, tá se mexendo, bora ver a sedação dele. Aí você vai ouvir o médico dizer, aumenta a sedação, né? Aí por quê? Porque ele já está começando a dar sinais que ele está saindo da sedação, e que não é, por enquanto, não é bacana. Ele precisa estar ainda sedado para poder restabelecer principalmente o sistema neurológico e o sistema respiratório, tá? Quanto à hipersedação, risco de depressão respiratória. Por quê? O paciente, quando ele está muito sedado, ele tem uma depressão respiratória, é como se o cérebro esquecesse de respirar, né? Não é à toa que, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, que precisa ter uma anestesia geral, né? O anestesista ele vai entubar você, ele vai sedar você para poder, né? Ele primeiro vai te sedar para poder ele entubar. E aí ele vai ter lá o respirador. O respirador vai ser a função do pulmão, porque o teu cérebro ele não tem mais comando, então ele esquece de respirar. E o que que acontece? Aí esse paciente acaba tendo uma depressão respiratória, não é? Então, o que que seria uma depressão? Começa o nível de oxigênio começar a cair dentro, né, do sistema nervoso. Então, oxigênio, e como é que a gente avalia isso na hora de um paciente ou no centro cirúrgico, ou na unidade de trauma, ou na unidade de terapia intensiva? A gente avalia com oxímetro de pulso, que é justamente um dos 6 sinais que a gente avalia um paciente, além da frequência cardíaca, do pulso, da pressão arterial e isso também o verificador, a gente colocar um oxímetro de pulso para aliviar a oxigenoterapia dele, ou seja, oxigênio, né, no sangue, é extremamente importante para o paciente neurológico. Porque se ele está sedado, eu preciso avaliar justamente se ele está tendo uma hipo ou uma hipersedação. Por isso que quando o paciente ele está com problemas neurológicos, além do monitoramento, se ele está entubado, o oxímetro de pulso é extremamente importante. Então, tem que ter cuidado quando a enfermagem acoplar direitinho, entendeu? No dedo, geralmente a gente usa o dedo indicador, né? Verificar se tem algum obstáculo, por exemplo, mulheres, têm as unhas estão pintadas, tem que remover o esmalte para não ter nenhuma falha, né, nesse contato, porque é necessário para avaliar, né? E a gente sabe como foi tão importante, né, a fazer a avaliação
do oxigênio no sangue através de oxímetro de pulso, que a gente, cada um tem, né? Por conta da Covid-19. Então, dentro da UTI, dentro do unidade de trauma, e muitas vezes está se usando essa prática na enfermagem, é avaliar justamente, né, a oxigenação, tá? Na corrente sanguínea, que é o oxímetro de pulso. Então, lembrem, quando o paciente está hipersedação, depressão respiratória. Uma hiper, ele vai dar uma agitação, correndo o risco de ter o quê? Uma extubação. Ele mesmo vai lá e tira o tubo, e aí lá vai aquela agonia, né? Então, já sabem, né? Bora para cima. Aqui só para mostrar para vocês, né, com relação às escalas, tá? Nós temos a escala de Hansen, como mostrei, a parte do paciente sedado. A escala de Glasgow seria uma lesão cerebral aguda. E nós não podemos esquecer também, né, gente? Temos a escala de índice que a gente chama de Aldrich e Coolidge, que é justamente o período pós-anestésico. O paciente com sai da anestesia também se faz essa escala, tá? Na aula de assistência de enfermagem perioperatória, a gente. Bom, aqui mostrando para vocês, né, a escala. Lembrando que a escala de índice de Aldrich e Coolidge está no pós-operatório, tá? Da anestesia, né? O pós-operatório anestésico. Nós temos lá na aula do paciente, do atendimento, né? Assistência de enfermagem no perioperatório, tá? Então, nós temos lá a aula. Quem quiser, dá uma olhadinha lá para ver a escala, tá? Falando dela, que também é uma avaliação neurológica, tá? E alterações mais comuns, né? Que nós temos a letargia ou sonolência, o estado confusional, agudo ou delírio, tem a obnubilação, o nomezinho, né? Estupor ou torpor e tem um coma. Então, são essas alterações que a gente vai encontrar, entendeu, nos pacientes neurológicos. É muito comum, tá? E agora vamos para o exercício, né? Vamos aqui para a nossa terceira etapa, né? Finalizando aqui a nossa aula de hoje. Vamos exercitar. Todo mundo aí, pegue sua canetinha, pegue seu caderno, tá? E bora para cima, tá, gente? Vamos fazer aqui a nossa aula, né? A gente vai falar aqui para vocês, né? Vamos lá. Bom, aqui vamos para a questão. Aqui foi uma questão da Sebrae 2025, né, de enfermagem, e ele colocou aqui, tranquilo, tranquilo, né? Aquela pergunta que é para você não errar, né? Para você não zerar a prova, tá? Então, a escala de coma de Glasgow, né? Ela é composta por três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, são esses três parâmetros. Realmente, ela tem esses três parâmetros, né? Que é utilizado. Além também, tá? Da reavaliação popular. Nesse caso, está correto, tá? Então, ele realmente avalia, né, o nível de consciência. O que que a gente não pode esquecer, tá? Que esse paciente, né, que tá lá, né? Sedado, ou então ele está lá em coma, né? Também vai avaliar o nível de consciência do paciente. Então, vai usar esses três parâmetros. Não esqueçam, tá, gente? Ó, pontuação que varia, entendeu? De 3 a 15. Não existe um. Pelo amor de Deus. Não vão esquecer isso lá na hora da sua prova. Não existe um, tá? E nem dois na escala de Glasgow, na escala de coma de Glasgow. Não existe, tá bom? Lá no seu score. É de 3 a 15. Sendo que, olha, acho que eu já vi questão perguntando assim: o indicador de coma grave é igual ou maior de 9? Não é. Lembra? Tem número, tem questão, tá? Vamos seguir. Questão 2. A banca FGV 2024, tá? Enfermagem UTI, foi a provinha lá de enfermagem UTI. Na avaliação pela escala de coma de Glasgow, o paciente que abre os olhos, olha lá,
Abre os olhos ao som, anota aí. Abre os olhos ao som. Qual seria o score, tá? Emite palavras inapropriadas. Olha, o terceiro, olha, nós vimos aqui. Abertura ocular, né? Aí nós temos o verbal, ó, inapropriada, né? Observe aí. E localiza o estímulo doloroso, apresentar pontuação igual a. Então, o pessoal que memorizou aí a escala, entendeu? A escala de Glasgow, bem bonitinha, tá? Você não pode esquecer que é preciso. Lembra que a gente coloca assim do lado? Né? Uma verbal, né? Bota assim, bota a abertura ocular. 1 a 4, tá? A abertura que você vai ter, a abertura ocular já colocou em 4, você vai colocar, por exemplo, a outra, que é a de ocular, já foi, ocular, verbal e a motora. Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui, que eu gosto do meu pincel, entendeu? Então, quando a gente vai ter aqui, é bom colocar assim do lado, por exemplo, ocular, certo? Aí você vem aqui, ó, verbal, tá? Aí você vem aqui, ó, motora, certo? Pronto. Aí você sabe que você tem de né? Você tem de 1 a 4, certo? Aí aqui eu tenho de certo? A 5. Aí. E aqui de tá? A 6, certo? Beleza? Né? Beleza, não é isso? Então, quando você vai fazer, lembra que não existe não existe dois, né? Não existe, não é isso? Como aqui no anunciado ele está dizendo aqui, né? Ó, abertura dos olhos ao som. Então, abertura dos olhos ao som. Então, bom, ele não está abrindo espontaneamente, mas ele está abrindo, né? Quando a gente é chamado. Seu João, abre os olhos. Ele abriu os olhos. Então, é como se fosse aqui, não é o 4. Então, quem vem depois do 4? 3, certo? Emite palavras inapropriadas. Emite palavras, então ele não está falando, né, espontaneamente, entendeu? Também não está confusa, está inapropriada. Então, nesse daqui, de 1 a 5, aqui seria orientado, né? Está falando direitinho, né? Aí ele não está com fala confusa, mas está inapropriada. Então, como é que eu coloco aqui? O 5, tá? É orientado. O 4 é confuso. Então, a inapropriada é qual? É a 3. Então, 3, certo? 3, 3, já tem 6, né? Então, bora para a motora. Localiza o estímulo doloroso, né? E apresentar pontuação total igual a, né? Aí, ó, localiza estímulo, então, só doloroso, né? Então, no estímulo doloroso, já tem uma diferençazinha, né? E aí, como é de 1 a 6, então, se ele está, localiza estímulo doloroso, né? Então, ele obedece o comando, mas o outro ele faz, mas com dor. Quando você estimula, né? Por exemplo, o trapézio lá, aperta lá, dá uma apertadinha e ele tem, né, uma resposta. Então, mas não é uma resposta ao comando normal, assim, falando normalmente, né? Então, ele só vai com a dor. Então, nesse caso, na pontuação, é abaixo do 6, que seria o 5, né? E aí a gente soma 3 com mais 3, 6, com mais 5, me dá 11, certo? 11 é a pontuação. E a gente vai aqui para a questão. É a letra A? Não. É a letra B? Não. É a letra C? Não. Opa, olha quem é. É a letra D. E não é a letra E. Então, o nosso gabarito é o D, certo? Então, essa é a somatória que a gente coloca, tá? Então, tem que ficar atento. Então, a dica que eu dou para vocês é fazer essa tabelinha aqui que eu fiz, aqui do lado, tá vendo? Essa tabelinha aqui, tá? Então, ficar esperto, ó. Faz essa tabelinha e, entendeu? Você consegue matar uma questão dessa lá na tua prova, tá bom, gente? Então, vamos ficar atento aí que eles adoram questões, tá? Relacionados à escala de Glasgow quando vem pontuação, tá bom? Bora para a próxima.
Aqui, questão 3, DECAN 2024, num concurso de enfermagem pronto-socorro. Aqui, a conduta de enfermagem prioritária durante uma queda de 2 pontos da escala de Glasgow é 2 pontinhos, tá? Registrar e reavaliar em 24 horas. Notificar a equipe médica imediatamente. C. Solicitar fisioterapia. Letra D. Aplicar novamente a escala após 6 horas. Letra E. Administrar analgésico. Gente, a gente viu que a conduta de enfermagem prioritária dentro de uma queda de 2 pontos na escala de Glasgow. Então, imagine uma queda muito brusca. Lembra que eu falei que a gente anota, monitora, né? A gente fica anotando lá a escala, né? Ou seja, fez a escala, montou a escala, né, de Glasgow, aí avaliou que esse paciente está tendo uma queda. O que a gente vai fazer da enfermagem? Entendeu? Vai esperar 24 horas? Não, daqui a delas ele caiu, né? Digamos que ele está numa pontuação, tá no 8, um exemplo, está no 8, né? Que ele tá praticamente tá grave, né? Tá abaixo de 8. Aí ele cai mais 2 pontos. Aí quer dizer que eu vou esperar 24 horas? Claro que não, né, gente? A gente não vai esperar 24 horas, entendeu? Tu vai solicitar fisioterapia? Você é médico? Não, a pergunta está perguntando enfermagem, tá? Vai aplicar novamente a escala? Não, peraí, eu vou esperar, ele vai melhorar. Daqui a 6 horas eu aplico de novo. Não. Vai administrar analgésico, o que é que tem a ver analgésico, gente, com a escala de Glasgow? Então, gente, qualquer alteração que você, enfermagem, percebe no paciente neurológico, você tem que notificar a equipe médica imediatamente, tá? Então, não pode esquecer. Nosso gabarito, letra B, tá? Então, caiu, meu filho. Avalia, pelo amor de Deus, chama o médico, porque ele está tendo uma deteriorização neurológica aguda. Então, tem que comunicar para a equipe médica urgentemente. Questão 4, né? Acho que até pulei questão 4. Aqui tem a OCP 2024, enfermagem neurológica, né? Da neurologia, né? Faz existe esse concurso, geralmente é muito da EBSER, né? Um paciente intubado deve ter sua resposta verbal, tá? Na escala de Glasgow, registrada como? Ele está entubado, tá? Na resposta verbal, letra A, 0. Letra B, 1. Letra C, não testável. Quinto. Letra D, quinto, né? 5. Letra E, 3. Então, a gente viu, né, que é impossível, né, você ter uma resposta verbal do paciente entubado. Então, isso daí, lá na hora que você vai aplicar a escala, vai colocar o quê? Não testável. É o famoso NT. Então, não testável. Ele não avalia, ele não participa, entendeu? Então, não tem como você mensurar a nível, né, com um paciente entubado. Tem que destubar esse paciente para ele tiver condições para poder fazer uma escala completa, né? Então, o nosso gabarito é a letra C, né? Então, nesse caso, a resposta verbal não é pontuada em pacientes entubados, deve se registrar como não avaliado, tá? Porque o paciente está com intubação orotraqueal, conforme tem a nossa resolução, né, do COFEN, que a gente não pontua, tá bom? Então, letra C. Quinto, enfermagem, né, na urgência, né? FGV, a banca 2024. A pontuação mínima possível da escala de Glasgow é, viu como tem questão, tá? Letra A, 0. Letra B, 3. Letra C, 5. Letra D, 6. E a letra E, 10, né? Então, a gente viu aqui na aula que não existe um e nem dois na escala de Glasgow, porque nós temos três parâmetros para avaliar: a abertura ocular, a verbal e a motora. Então, mesmo que esteja a mínima pontuação de cada um deles, não é 0, é 1. E a soma dos três vai dar o quê? 3. Então, nesse caso, a pontuação mínima é 3, tá? Lembrando para vocês que na abertura ocular, na verbal e na motora é 1. Somando, dá 3. E a pontuação máxima é 15. Aqui,
Questão 6, TCE Tocantins, banca FGV 2022. Uma senhora de 68 anos sofreu atropelamento com fratura exposta e dilaceração, né? Dilaceração, perdão, do membro inferior direito. Fratura em membro superior esquerdo e quadril. E corte profundo na cabeça. Nos primeiros minutos após o acidente, estava responsiva e consciente. Mas após 40 minutos passou a apresentar. Aí agora, né, nós vamos novamente é, ver aqui a questão da escala de coma de Glasgow, né? Vamos ver aqui, tá? Bem, resposta verbal confusa. Opa, aí você lembra o esqueminha que eu falei para vocês que a gente faz, né? Que você coloca na prova? Então, pode fazer aqui de novo, né? Resposta verbal. Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui, ó, pincelzinho, vamos lá. Aí eu tenho aqui, resposta verbal, né? Aí eu tenho aqui, ó, abertura ocular, apenas após estímulo doloroso, flexão anormal dos membros superiores, pupilas fotorreagentes. Muito bem. Então a gente viu, ó, abertura ocular. Se for seguir a escala normalzinho, né? A gente coloca aqui, né, que seria o E, que é responsável da abertura ocular, verbal, motora, e eu posso colocar aqui a pupilar, que é um pezinho, né? Vamos pensar aqui, né, na escala. Então, vou dar um tempinho aqui, ó, para vocês. Beber minha água aqui, que chega. Então, vamos lá. O que que vocês acham aqui dessa sexta questão? Resposta verbal confusa. Então, na escala, né, de Glasgow, o confuso a gente sabe que não é orientado. Então, tá confuso? Vamos de novo aqui, ó. De um a 4. Ou 4 feio, né? Ou 4, né? Isso aqui é a abertura ocular. Verbal, de um, não é isso? Né? A verbal de um a 5. Dá a entender que é um 5 aqui. Aprender a mexer com o pincel. A motora, de um a 6, não é isso? E aqui a gente tem, né, de zero, né, até 2, não é isso? Né? Pronto. A gente montou aqui o esqueminha, né? Resposta verbal confusa. Vamos ver aqui se está confusa. Então, a resposta verbal confusa, está aqui nesse aqui embaixo, né? Não é 5 porque né, se tivesse boa, né, estava orientado falando tudo. Então, nesse caso aqui, vamos pontuar. Vamos botar aqui do lado, né? E, V, M e o P, tá? O E é 4, né? Perdão, é 4 não, deixa eu apagar. É o 5. Esse aqui que eu estou verbal, né? Primeiro, que a questão ela está ao contrário, tá vendo? E a gente é acostumado com a tabela. A verbal de um a 5. Como está dizendo aqui que a verbal, ó, confusa, não está orientado. Então, se é confusa, eu vou botar aqui verbal 4, certo? Aí eu tenho aqui, ele fala abertura ocular apenas após estímulo doloroso. Então, não está abrindo espontâneo, né? Esses olhos. Então, ele só abre a dor, nem ao som. Por exemplo, ele não abre espontâneo nem quando é chamado. Então, ele só abre quando é estimulado com a dor. Então, nesse caso aqui, é o 2.
motor, o que que está dizendo aqui no motor? Flexão anormal. Opa, anormal. Bom, a gente sabe que na motora, né, a flexão anormal, ou seja, ela também não está muito bacana, né? Se fosse uma flexão, por exemplo, anormal, mas que seja, né, uma flexão, não caso a flexão anormal, fosse uma extensão anormal, era mais ainda, mas no caso aqui é uma flexão anormal, então tem que ter muito cuidado para não confundir a flexão com a extensão, tá? Como é uma flexão, então é 3. Se fosse uma extensão, seria 2. Então aqui, ó, 3. Vendo? Ó? 3, ó, flexão, tá? Aí eu tenho aqui, ó, pupilas fotorreagentes. Opa! Então, as pupilas, né, fotorreagentes, significa que quando tem estímulo da luz, elas estão, né, boazinha, né? Então, vamos lá, aqui. E aí, quanto é que deu essa soma? Bora lá? Agora é matemática, né? Entendeu? 4, aqui, ó, 4 com 2, 6, 7, 8, né? 9. Opa, deu 9, é isso? Será que estou certa nessa conta? E aí, quando a gente vê na escala de Glasgow, né? Ou seja, leve, brando, moderado, grave, sem necessidade de intubação, grave com necessidade de intubação, né? A gente sabe que esse moderado, entendeu? É o nosso gabarito, tá? Ou seja, pela escala, lembra que a gente falou, né? Então, o paciente de 9 a 12, ele é moderado. Se fosse 8, aí é grave, entendeu? Por isso que é importante, ó, o resultado que deu. Para poder achar essa resposta, tem que fazer a escala, tem que fazer a soma. Então, memoriza, entendeu? Pegando essas dicas, achou a pontuação, já vai ver qual é o gabarito, tá? Então, gente, são questões que devem ser avaliadas, tá? Na hora que a gente está atendendo um paciente, entendeu? Neurológico, né? Então, fica aqui, tá? A dica, entendeu? Para você não esquecer, tá? Da escala, entendeu? De Glasgow, tá, gente? Então, vamos ficar esperto, né? Bom, aqui a gente concluiu, né? O nosso tema de hoje, né? Com relação a paciente, assistência ao paciente neurológico. É, vocês têm que ficar atento a essas questões. Elas são muito exploradas nas bancas de concurso público, tá, gente? Fica esperto, leia com calma. Você vê que as questões, elas são interpretação, né? Veja aquela dica que eu dei para vocês, quando vocês vê lá na escala de Glasgow. Olha, sempre tem uma questãozinha, mas daquele estilo que fulana sofreu um acidente, né? E aconteceu isso, 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 entendeu? E aí, observe, escala de Glasgow, tá lá. Paciente deu entrada no pronto-socorro. Como é que eu vou avaliar? Acontece, faz muito isso na urgência e emergência para avaliar a questão neurológica, né? Principalmente da UTI, paciente da UTI, a gente faz muito isso. Então, a gente avalia o que? A escala. Paciente, abertura ocular, 1, ó, 1 a 4, entendeu? Verbal, 1 a 5, tá? Aí, motora, de 1 a 6. Você vai avaliar se o paciente ele não conseguir responder nenhum desses itens, praticamente você vai estar o não ter, que é o não testável, né? E aí, vai observando. A enfermagem ela tem um papel muito importante, entendeu? Com relação a essa avaliação neurológica, ou seja, a evolução desse paciente. Então, anota, entendeu? Lá no gráfico e vai monitorando. Se esse paciente cair o nível dele, gente, não tem que esperar. Ah, eu vou esperar para mais tarde para ver se ele melhora. Não. Paciente neurológico é um paciente diferenciado. Esse paciente, por exemplo, a gente viu pessoas que são acometidas com a bactéria causar uma síndrome de Guillain-Barré, ele tem um comprometimento neurológico. Só que o bom, né, é que é um agravo, né? É uma infecção que dá para você tratar, dá para o paciente sair daquela condição, diferente do AVC, diferente do trauma, né? Que a gente vai ter aula ainda
de cuidados e terapia intensiva, onde a gente vai falar sobre traumatismo crânioencefálico e o AVC, e a gente também vai falar, entendeu? Da questão da gasometria, da avaliação da gasometria, que isso tem que estar, ó, bem, bem certinho, porque o enfermeiro, ele, além dele fazer, né, a coleta, né, da gasometria, ele também interpreta, não é só toma aqui, doutor, não. Vamos fazer bonito, vamos ler também, vamos interpretar também, entendeu? O enfermeiro também tem conhecimento técnico de avaliar se esse paciente está entrando numa acidose metabólica ou então uma acidose, tá vendo ou então uma calose metabólica, é importante a gente conhecer parâmetro, tá? Então, é conteúdo? É conteúdo. Por isso que a gente fala, se a preparação tem que ser o quanto antes, entendeu? Então, ó, fique esperto, tá bom, gente? Lembrando para vocês, professora Nara Salgueiro, monitoria SUS para concurso, tá com você firme e forte até a tua aprovação, tá? E aí a gente quer sempre vocês aqui conosco, porque a sua vitória é a nossa vitória também, tá? Então, ficar esperto com relação aos conteúdos, ao compromisso que vocês têm com você, que é estar o seu nome lá, né, no tal do diário, né? Que eu também vou vibrar muito com vocês. Eu estou esperando chover mensagens, fui aprovado, que é isso que eu quero ver, né? Porque é uma satisfação para mim como professora, como mentora, entendeu? Sabendo que meu método, o meu direcionamento está ajudando vocês a conseguir a sua vaga e a sua estabilidade financeira, tá? Então, fica o recado da professora Nádia. Semana que vem